Bom, eu queria agradecer aqui de público, que está gravado no YouTube, tá? Os irmãos que sempre me ajudam aqui nessa parte técnica aqui, né? Lembrar que a Adriele hoje foi, e outros dias também a Adriele é uma pessoa que me ajuda bastante, e também o Micael, obviamente a Ellen, e sempre está trazendo uma força aqui para a gente gravar, e esse vídeo vai para o YouTube. Eu queria gravar isso, né, que ficasse registrado no YouTube essa força que esses três irmãos têm me dado, e por que não falar a igreja toda que participa do nosso, a nossa água, esqueceram hoje, né? Esqueceram da nossa água hoje? Já vem, né? Tá bom. Então, nós vamos falar hoje sobre a importância da oração. Já está lá. A importância da oração. Quer passar? Está passando agora? Eu botei um efeito aí, então acontece esse barulhinho. Esse barulhinho é próprio do efeito que eu coloquei. A importância da oração. Meus irmãos, às vezes nós damos pouca importância à oração. Mas uma oração remove montanhas. O Bíblia contava uma história de que não chovia em Israel e entraram no avião um grupo de cristãos consagrados, e esse avião começou a voar cheio de irmãos consagrados, irmãos de oração, de jejum, de busca de Deus, irmãos que realmente comprometidos com a palavra de Deus. E eles, o avião dando volta sobre Israel, e eles orando. E nós somos bastante cristãos para acreditar que ele desceu com jugo. Porque a oração tem poder. No vídeo conforto dessa semana eu falei sobre Elias, que pensava que Deus estava no fogo, que Deus estava no terremoto, que Deus estava no vento forte, mas quando veio uma brisa suave, Deus falou com Elias. Então, meus irmãos, muito pode a oração do justo ter seus efeitos. A oração, nós queremos dizer que é um fenômeno, eu não sei falar no microfone fixo, eu tenho que andar, talvez seja o hábito de dar aula que eu trouxe para... Eu não lembro, antes de ser professor, eu era pastor, eu fui consagrado ainda garoto, por 20 e poucos anos. Vamos lá, a oração então é um fenômeno, historicamente, a oração sempre esteve presente no contexto vivencial humano, em várias culturas espalhadas pelo mundo. Não quer passar aqui, né? Vai. No Egito, por exemplo, não sei se eu coloquei. Não. Sim, primeiro vamos abrir. Por que é importante a oração? É aplicar realmente os princípios da oração na vida cristã, reconhecer a importância da oração na vida da igreja, né? Inclusive esse estudo eu fiz esse estudo, estou repetindo ele. Eu fiz esse estudo lá na igreja sede e foi para uma vigília, foi para um culto de vigília que nós fizemos lá. A importância da oração no dia a dia da igreja e relacionar os diversos relatos bíblicos nas vitórias alcançadas através da oração. Elias era como nós. Eu quando eu vejo uma pessoa falar assim, fulano de tal é um grande homem de Deus, eu fico imaginando esse texto aqui de Tiago, né? Elias era um homem como nós, sujeito nas mesmas paixões, e choveu, orou para que não chovesse, e por 3 anos não choveu. Depois ele orou novamente e deu chuva e a terra deu seu fruto. Então não existem grandes homens de Deus, existem grandes homens maravilhosamente usados por Deus. Elias era um homem como qualquer um de nós. Olha lá. Ele era humano como nós,
E orou fervorosamente que não chovesse sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez o céu e deu chuva e a terra produziu seu fruto. Tiago 5, 17 e 18. Então o homem quer ser homem de Deus, busca a Deus em oração, em consagração, em dedicação, e Deus vai usá-lo maravilhosamente na vida espiritual. A oração é um fenômeno universal, é o que eu falei. A oração é um fenômeno universal. Se os irmãos forem, eu acho que existem poucas tribos hoje de índios ou de aborígenes lá na Austrália, ou os negros da savana africana. Eu acho que tem poucos que não tiveram ainda contato com a civilização. Mas um povo que nunca teve contato com algum cristão, ele tem uma forma de orar, porque a oração está dentro do coração dele. Dizia Agostinho que o homem vem de Deus e ele só se sente plenamente realizado quando ele se volta para Deus. Então a realização do homem é voltar-se para Deus. Então o contrário do que é? As dificuldades do homem está quando ele se afasta de Deus. Cada vez que ele se afasta de Deus, as dificuldades então existem. Então nós vemos então no Egito o Amon-Ra, né? Amon-Ra, crocodilo. Eles adoravam, por incrível que pareça, eles adoravam o Deus Sol do Egito. Amon-Ra é o Deus Sol. Está dentro do Deus do homem. Ninguém tinha pregado para eles, falaram, mas eles oravam para o Deus Sol, o Deus Ra, chamado Deus Ra. O crocodilo, eles adoravam o crocodilo. Tinha muito crocodilo no Rio Nilo, lá no Egito Antigo, e eles então adoravam o crocodilo. Anubis, que era um ser, apagou aqui, eu acho que não apagou tudo aqui, acho que é o tempo aqui do computador que está pouco. Anubis era um ser com corpo de gente e cabeça de animal. Também era um deus que eles adoravam. O chacal, ele era considerado o deus dos mortos e da mumificação. O escaravelho, sabe o que é escaravelho? Coloquei ali, escaravelho. O escaravelho é um besouro. Besouro, sabe o que é besouro, né? O besouro também eles adoravam o besouro. Sua cosmologia compreendia que o besouro, o escaravelho, era gerado e que daria importância à divindade demiúrgica. É uma entidade intermediária entre Deus e os homens. Vamos lá. Orações das pitonisas e oráculos. Aqui já era na Grécia. As pitonisas. Havia orações. Ela é uma religião pagã, mas eles tinham o hábito de orar, de buscar. E havia as pitonisas, que eram sacerdotisas que oravam com as pessoas, não é? Era mais ou menos assim. E havia os deuses também, os deuses domésticos. Os deuses domésticos eram chamados de lares. É a proteção das famílias. Por isso nós chamamos hoje os lares. O lar de fulano de tal. O lar de fulano de tal. Então, os lares eram na Roma antiga. Os lares eram deuses. Daí de lares serem deuses, é que hoje nós falamos muitas casas de lares. Por que falamos muitas casas de lares? Porque tem muitas casas que não são lares. E qual a diferença entre as casas e lares? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer o que é a diferença de casa para lar? Casa é um material e lar está em a ver com a Isso, a estrutura. A casa é a estrutura, é uma casa. Vou construir uma casa.
vou construir uma residência. O bairro aqui de Ulisses Guimarães é composto de casas, de prédios. A casa vai. E o lar? O que é o lar? Hã? O lar é uma família constituída. O lar é uma família constituída, é uma família, quando nós chamamos de família nuclear. E tem a família nuclear, que é aquele núcleo, por exemplo, a casa do pastor Nilson é a família nuclear, é o núcleo. E a família extensa são os parentes deles todos, são os primos, ou consanguínea, é a família extensa ou consanguínea, que são as famílias que têm menos sangue, são primos, tios, sobrinhos. Mais interessante disso tudo é que os sociólogos dão até os cunhados como parentes. Os cunhados são parentes, até juridicamente. Os sociólogos colocaram isso e o direito captou isso para eles. Entendendo o significado da oração. Religiões pagãs, o homem procura Deus. No cristianismo, olha que diferença. No paganismo, o homem, ele procura Deus, ele busca Deus. Naqueles cultos afros, eles se cortam, eles pulam. Eu li nessa semana alguma coisa sobre isso. Eles gritam, eles pulam, eles se cortam, eles passam. É um material que eu tenho do curso lá no Rio. Eles se cortavam, entravam em transe, procurando Deus. Mas no cristianismo acontece completamente diferente. Deus vai buscar o homem. Por isso que nós ouvimos vários testemunhos. Eu estava perdido, eu estava no mundo, mas Deus foi lá e me buscou. Deus me trouxe para a sua casa. Deus me resgatou do vício. Aí a diferença entre buscar a Deus e buscar a Deus no cristianismo. Religiões pagãs procura Deus. No cristianismo, Deus é quem desce para procurar o homem. Mas já visto o caso de Jesus. No cristianismo é Deus que procura o homem. Quem pode ler João 3,16? Porque Deus amou a multidão, maneira de Deus seu filho unigênito para todo aquele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Entendendo muito bem, Deus amou o mundo e mandou o seu filho vir até a terra para salvar o homem. Mas vamos entender o significado da oração. O que é oração? Aliás, vamos pela ordem. Qual a diferença entre oração e reza? Reza é repetições, né? Reza é repetição. Então a oração do Pai Nosso é uma reza? Não. Por que não é? É uma repetição. Mas a oração do Pai Nosso Exatamente. é só um modelo, né? Bom, modelo. Jesus falou, assim orarei. Então, se Jesus falou que é oração, se Jesus falou que é oração, não é uma reza. Jesus falou que é oração. Então, oração, segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, eu acho que eu coloquei aqui. Acho que eu coloquei aqui. Vamos ler primeiro esses versículos que está desencontrado aqui com o meu material. Vamos ler esses versículos aí. Cada irmão abra um desses versículos aí para ser lido. Gênesis 3:8, Gálatas 4:4 e 5, João 1:14, Efésios 2:1 a 5 e Efésios 1:4. Quem achar o primeiro pode ler bem alto mesmo, para que todos possam ouvir. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, o que aconteceu nesse caso aí? Deus nos escolheu, ele veio até nós. Então, o homem, ele passa na rua e vê para a igreja evangélica, a igreja presbiteriana do Ulisses Guimarães.
ele entra aqui, aceita Jesus como Salvador. Quem mandou ele entrar? Foi ele que entrou com espontânea vontade? A teologia presbiteriana não. Deus tocou o coração dele para ele entrar. Tá certo? Outro texto, João 1,14. O verbo se carne. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua Eu não ouvi. glória como gênero do Pai. Eu não ouvi. Não. E o verbo se fez carne e habitou Agora sim. entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como gênero do Pai. O verbo se fez carne. Jesus se fez carne, se fez humano. Ele se tornou gente como a gente. Ele sentiu dor, sentiu fome, sentiu sede, ele sentiu sono. Então, na verdade, o que acontece é que Jesus se fez carne, ele encarnou um corpo humano como o nosso, sujeito às mesmas coisas que nós sentimos, então, de tropeçar ali e machucar o pé. Só que o Espírito era Deus que estava ali, mas se fez homem. Vamos ver então Efésios 2, de 1 a 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no espírito da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém. Então, entendendo o que é oração. Segundo o dicionário da Bíblia, oração presta atenção, o dicionário da Bíblia de Almeida diz o seguinte: a oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamento. Então podemos orar também só em pensamento, em particular ou em público. Inclui confissão, Salmo 51, adoração, Salmo 95, 6 a 9, Apocalipse 11, 17, a comunhão, Salmo 103, 1 a 8, gratidão, 1 Timóteo 2, 1, petição pessoal, 2 Coríntios 12, 8, e intercessão pelos outros, Romanos 10, 1. Então nós encontramos o seguinte: a oração é uma comunicação espontânea. É aquilo que passa no coração da pessoa, que ele fala espontaneamente com Deus. Olha, no congresso de jovens a gente via muitas falar Deus de você, porque paizinho, Deus é você. Gente, irmãos, o que vocês acham disso? Falar Deus de você, o que vocês acham disso? Meu pai aqui na terra nunca deixou a gente chamar ele de você. Quando a gente chamava ele de você não, Senhor. Isso. E eu acredito que com Deus. Se nossos pais nós chamamos de Senhor, quanto mais o nosso Pai Celestial. Nós devemos falar que Ele é o Senhor dos Senhores, não é Apocalipse. Ele é o Senhor dos Senhores. Então nós temos que nos chegar a Ele com o nosso coração quebrantado. A oração é a comunicação espontânea do indivíduo com Deus, de maneira que ela não tem uma forma própria, não tem uma sequência própria, fechada, mas é expressa de modo pessoal, disse o Gardner Josten no livro das religiões, São Paulo, Companhia das Letras, 2000, páginas 26. Vamos continuar. A intimidade com Deus através da oração é decisiva na vida espiritual de todo cristão. A intimidade com Deus, ter intimidade. E você, a pessoa tem intimidade com Deus. Já pensou que eu passei aqui uma semana ou 15 dias, não sei, em companhia com os irmãos, criei uma intimidade com os irmãos maior do que tinha antes. Agora você imagina uma vida toda de intimidade.
uma vida toda de intimidade com Deus. O que resulta isso? Charles Spurgeon, que é um grande pregador britânico, batista, apesar de ser calvinista, e ele fala que ele é calvinista, né? O Billy Graham também, grande pregador, é calvinista, e ele fala que é calvinista. Então o calvinismo não está muito fora da Bíblia, que até batista aceita o calvinismo. O Spurgeon era um homem que, quando ele saía do gabinete para o púlpito, só os passos dele andando já as pessoas começavam a chorar de emoção, porque ele levava a multidão realmente à presença de Deus. O Spurgeon é um pregador do século XIX e disse certa vez: a oração que sobe mais alto é aquela que vem do lugar mais baixo. Dá para entender? O que ele quer dizer com isso? A humilhação. A oração que sobe mais alto é aquela que vem do lugar mais baixo, que é a humilhação da pessoa. A oração é mais essencial para a nossa vida, como diz a frase de um autor desconhecido. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Eu encontrei aqui essa frase, botei até entre aspas aqui. Vamos ver então a oração no Antigo Testamento. A característica principal da oração veterotestamentária, que se dirige exclusivamente e diretamente a Deus. A oração é dirigida a Deus, por intermédio de quem é o mediador? Só o Deus não só mediador, Jesus Cristo é mediador. Então não tem mediadora. Você não pode mudar. Só há um Deus e um só mediador, Jesus Cristo é Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Não é Espírito Santo não, Romanos 8, que diz que a gente não sabe como orar e o Espírito Santo intercede por nós? Ele é intercessor. Ele é intercessor. Qual a diferença? Me desculpe, menina, eu estou perguntando assim. Não, eu não só tenho que perguntar, eu estou só para perguntar mesmo. Eu achava que era a mesma coisa. Não, porque é a Trindade, né? Deus é um só. Mas é o Espírito Santo que entra no nosso coração e nos capacita, nos ilumina. Né? Inspiração é uma coisa, iluminação é outra. Ele nos ilumina para orar como convém. Mas quem leva essa oração até o Pai é Jesus. Há só um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, e Jesus Cristo o homem. Esse texto está muito claro. Está certo? Concorda? Concorda agora? Eu queria entender qual é a diferença da palavra mediador e intercessor. Mediador é aquele que está entre A e B. Esse mediador, ele que vai confirmar o resultado necessário do A. Exemplo, eu quando vou orar a Deus, eu tenho que falar sempre em nome de e não em nome do Espírito Santo, porque o meu mediador é Jesus. Então ele é o meu mediador porque foi ele que derramou o sangue dele, ele que me purificou, ele que me resgatou do pecado, conforme nós lemos aí em Efésios capítulo 2, né, a gente estava morto, e ele nos resgatou. Então o nome que eu devo mediar para falar com o Pai é Jesus. Agora eu tenho que entender o seguinte: eu não sei orar como convém, diz o apóstolo Paulo. O Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas, porque muitas vezes eu estou pedindo uma coisa que o Espírito Santo identifica a minha necessidade, sabe que realmente eu preciso. Então ele vai colocar diante de Deus a minha necessidade, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo é que vai moldar o nosso coração como devemos pedir, né? O Espírito Santo vai moldar. O trabalho do Espírito Santo é conosco e com Deus também. Mas ele não é o mediador. O mediador é quem pagou o sangue. Foi por isso que Jesus morreu. É só uma figura colocada no lugar certo. É o Espírito Santo, Jesus e Deus. Na verdade é um só. É tanto assim que quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu do santuário? Para quem tinha o santuário? O santuário era um local onde o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício para ele e para o povo. Quando Jesus, ninguém podia entrar no santuário. Quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo.
Isso quer dizer que todos tinham acesso a Jesus, a Deus através de Jesus. Jesus abriu o caminho, foi Ele que derramou o seu sangue, Ele é o supremo mediador, é Ele que nos resgata. Filhinhos, não pequei, todavia se pecares, tendes um advogado no céu, Jesus Cristo justo. É Ele que é o nosso mediador. É Ele que faz a nossa ligação da nossa oração com o Pai. Ele é o nosso advogado. É Ele que nos apresenta diante de Deus. Pastor. Melhorou? Pastor. Sim. Então, quando eu uso assim nas minhas orações, Espírito Santo de Deus, me dê um entendimento da tua palavra, para que eu possa ter sabedoria e tal. Está errado? Não está errado. Não está errado, não. Porque aí, nós estamos falando, eu li também uma coisa essa semana sobre isso, sobre a Trindade. Foi até um debate que houve no YouTube, até mostrei para a Rosa. É um debate sobre a Trindade, sobre o testemunho de Jeová e o pastor Batista. Não está errado, porque Deus e Jesus e o Espírito Santo é um só. Então, quando você está pedindo, você está falando realmente com Deus através do Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que vai agir. A nossa mente é muito pequena para entender o mistério, esse mistério de 3 em 1, de 1 em 3. Nossa mente não consegue entender. Nossa mente é muito pequena, eu sempre costumo falar. Por que nós entendemos o computador? Porque um homem construiu um computador e ele é capaz de... Está apagando toda hora aqui. O que está acontecendo? Está difícil. Vou ter mais tempo isso aqui. Então, nós temos que entender que cada atributo de Deus, os atributos de Deus é de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não são 3 deuses, e nenhum superior ao outro. Deus é uno. Eu posso falar, orar e falar em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito ilumine meu coração para entender. Porque o papel do Espírito Santo que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qual o papel de Jesus? É salvar o homem. Por isso ele pagou um preço alto no Calvário para nos abrir as portas do céu. E Deus é o Salvador da humanidade. Deus é aquele que opera, que recebe e que aguarda os seus fiéis no dia do juízo final. Nós vemos ele face a face. Tem alguma dúvida ainda? Ele pode falar, não fico na dúvida não. Bom, o livro de Levíticos, capítulo 16, diz que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, que já falei, tá? Diz lá que ele amarrava o sacerdote pela cintura para puxá-lo se ele caísse morto lá. Ele amarrava uma corda na cintura do sacerdote, e se ele caísse lá dentro do santuário, eles puxavam a corda. Isso aí não tem na Bíblia, tá, meus irmãos? Isso está na tradição hebraica. Não está na Bíblia esse corda para amarrar a pessoa, não tem na Bíblia, tá bom? Ei, pastor. Sim, pode falar. Não há nenhum relato bíblico dizendo que um sacerdote se apresentou diante de Deus e caiu morto, né? Sim. Não há. Então esse pensamento que às vezes é criado até traz assim, pensamentos até desnecessários. Concorda ou discorda? Não, concordo. Acrescenta coisa que não está exatamente. plenamente de pessoas que têm pouco conhecimento Exatamente. entendimento que não é. Eu só quero dizer que não tem texto bíblico afirmando isso. Isso nasceu da tradição bíblica dos hebreus, em que eles falam que não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que ele tem que ser amarrado, uns falam amarrado pela cintura, amarrado pelos pés, falam assim, mas não tem nenhuma característica. As características. É chamado hebraísmo, uma força de expressão. Hebraísmo, isso é hebraísmo, força de expressão. Eu acho que era para as pessoas terem cuidado de como se apresentar diante de Deus. Era o quê? Eu creio que quando eles faziam isso era para a pessoa ter reverência. Até porque para eles entrarem no Santo dos Santos, eles tinham que se consagrar antes para depois entrar. Exatamente. Não era associado e vai direto. Não, tem todo um preparo aquilo lá, eles se preparavam em oração, preparavam-se em
comunhão com Deus, para realmente naquele momento ele estava fazendo um sacrifício para o povo que ficava lá fora da congregação. E ninguém viu o que ele fazia lá dentro. Agora, quando Jesus morre lá no Calvário, o que acontece? O véu do santuário se abre. Então, qualquer pessoa pode falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, porque todos nós, lá, veio isso de Apocalipse, aí, onde fala que todos nós somos constituídos sacerdotes. Todos nós cristãos somos sacerdotes de Deus, porque Jesus nos constituiu sacerdotes com a sua morte. Quer dizer, todos nós podemos falar com Deus sem ter a necessidade de um representante. Podemos falar com Deus diretamente. Característica da oração do Novo Testamento, esse microfone também está indo. Jesus inaugura um novo modelo de orar. Orar ao Pai em nome dele. Então, de oração mesmo. Mesmo que é repetido na igreja evangélica, na igreja católica, ortodoxa, igreja russa, igreja, sei lá, tem várias igrejas grega, católica grega. A oração do Pai Nosso é uma oração porque Jesus falou de oração. Quando usamos essas palavras em nome de Jesus, elas representam muito mais do que um modo de terminar a oração. Estamos pisando em solo sagrado. Estamos usando o nome mais sublime, o nome mais maravilhoso, o nome mais sagrado, o próprio nome do Filho de Deus. Está em João 14, 13 e 4. 13 e 14. Alguém pode ler? João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Quer repetir, por favor, irmão? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. É isso aí. Tudo que pedir ao Pai, em nome de Jesus, Ele fará. Então, a oração é feita a Deus Pai, em nome de Jesus. Tem uma igreja que, essas igrejas que surgem aí todo dia, tem uma igreja aí que surgiu batizando somente em nome de Jesus. Então, eu tenho um texto bíblico de lá que foi batizado em nome de Jesus. Então, eles começam a dizer que o batismo não é em nome da Trindade. É batismo em nome de Jesus. Você sabe qual é a igreja que batiza em nome de Jesus? É uma igreja fundada por um indivíduo chamado William Branham, que entendia que o batismo deveria ser em nome do Senhor somente. Ele se referia a Atos quando Pedro explica sobre o batismo, que seriam batizados em nome do Senhor. Só que aqui Pedro está falando que é em nome do Senhor Jesus. Ele entende que o batismo de Jesus é em nome do Senhor. Tá, beleza. Então vamos continuar. Oração dos pais da igreja. Ali. Primeiro vamos falar sobre Cícero. Cícero era um orador romano, o pai da oratória, ele é chamado o pai da oratória romana, o maior orador de Roma e autor de vasta correspondência em textos de filosofia e política. Influenciou o pensamento europeu e seus discursos se tornaram modelares para as gerações que os seguiram. Vamos continuar. Aí vem a origem da palavra oração. A origem. A oração vem do latim orarem, dios. Inicialmente significa falar. A oração significa primeiramente falar. Depois adquiriu particularmente o sentido de discurso em público. Quando eu era criança, eu me lembro o orador, que vem de oração. O orador, o pregador. Não, até hoje fala isso aí. O orador,
acontece muito na Assembleia Legislativa, no Senado, até na Câmara de Vereadores, o orador vai ocupar a figura, vem daí, orar, né? O oratório orador vem como o verbo orar. Oração vem do grego proshuché, significa suplicar e pedir. Isso é muito importante. Irmãos, a oração não pode ser superficial. A oração ela tem que ser uma oração que busque a Deus, que clame por Deus, com coração puro e com fé para receber. A oração não pode ser mecânica. Eu estou fazendo oração e uma oração mecânica. Eu estou dirigindo e orando. Eu vi uma pessoa dizer assim: eu estou dirigindo e estou orando. O que vocês acham disso? Você acha que Deus ouve essa oração quando está dirigindo e orando? Eu acho que ouve. 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 Fala, Nina. Porque eu sou cantando, negligenciou. Então eu estou meio enganada também se porventura eu não ouvi, porque a todo instante eu estou fazendo algo, que eu lembro de um problema, ou eu lembro até na igreja alguma coisa que eu tenho que agradecer, eu estou sempre ligada falando: oh Senhor, obrigado, meu Deus, olha que maravilha é isso. Então a todo instante eu estou conversando com ele e estou ligada ali, se porventura. Não, irmã, não está enganada, é isso aí mesmo. Tessalonicenses 5:17 diz que orar sem cessar. Orar sem cessar é isso aí mesmo. O que eu quero dizer é que tem pessoas que estão orando, mas o pensamento está fora de outra coisa, está lá no jogo de futebol, ou está na aula, ou está pensando na namorada, pensando no marido, pensando na namorada. Enfim, a oração nós temos que fazê-la mesmo trabalhando, mas com espírito devocional, pensando em Deus, falando com Deus, conversando com Deus. Essa é a grande importância. Oração em hebraico. Essa oração mecânica, eu penso que ela pode ser comparada com essa pessoa que vai orar. Ela está mais preocupada em colocar palavras mediante o público onde ela está, do que realmente falar com Deus. É verdade. Né? Aquela importância que se dá com palavras bonitas, aquela coisa toda e tal, para impressionar quem está aqui do lado. Assim, eu penso que isso é uma oração mecânica. Exatamente, oração mecânica. Tefilah, né? É interessante. Aqui, a oração em hebraico é tefilah. Lê-se de trás para frente, tá? O hebraico, você pegar um livro hebraico, você tem que pegar lá no final e virando as páginas ao contrário. O livro hebraico ele é lido ao contrário de nós. Você conhece alguém que conhece hebraico, não é quando ele pega o livro na primeira página e vai folhear. É quando ele pega o final do livro e vai passando ao contrário. Tá? Então esse tefilah, ele é de trás para frente. Até lá no Rio Grande do Sul, onde eu fiz o mestrado, tinha uma capela que chamava Tefilah, é um lugar local de oração. E ela ficava aberta 24 horas por dia. Chegava lá e quem quisesse orar, tirava o sapato, entrava para o carpete, ajoelhava, orava, ia embora, né? E assim por diante. Tinha uma plaquinha chamada Tefilah, né? Que significa conexão, e se conectar com Deus. Vamos lá. Adoração, esse texto todo eu mencionei, né? Vamos ler todos esses textos aí? Adoração, intercessão, comunhão, petição e gratidão. Vamos ler esses textos? Cada um abra no adoração, Salmo 95, 6-9. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje e ouvirdes a sua voz. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Sim, beleza. Adoração, né? Salmo 95, 6-9. Na oração também
torna-se intercessão. Romanos 10:1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. A minha oração a favor dele é para que sejam salvos. Comunhão, oração de comunhão. Salmo 103, de 1 a 8. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem te cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da água. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ok, oração de comunhão. Outra maneira que pode ser oração é oração de petição. Botei Coríntios, não botei quando, é segundo está aqui, 2 Coríntios. 2 Coríntios 12:8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. É petição. O que é petição? O que é petição, meus irmãos? É pedido. É a oração de pedido, o que nós fazemos. Mas nós fazemos é pedido. Você pode observar que as nossas orações são mais de pedidos do que de agradecimento. E Jesus, quando ele estava lá no monte, no sermão do monte, e acabou a comida, ele falou, não, os discípulos falaram, não podemos dispensar esse povo todo sem alimentação. Esse povo não pode ir para casa sem comer. Aí só tem essa frase de André na Bíblia. André, o apóstolo, falou, Senhor, o que tem aí um garoto com 2 peixes e 5 pães. Mas o que é isso para tanta gente? Ele era observador. Aí Jesus pegou aqueles 2 peixes e 5 pães e pediu para Deus multiplicar, foi? Foi? Os irmãos lerem o texto vão se achar o contrário. Jesus só agradeceu. Pode ler o texto. Jesus só agradeceu e os pães e os peixes foram se multiplicando a ponto de alimentar toda a multidão. E ainda sobrar quanto? 12 cestos. É isso, meus irmãos, nós temos que pedir, mas temos também que agradecer a Deus por aquilo que Ele nos dá, pela vida, pela saúde, por podermos, pelo menos, uma doença que não nos impede a frequentar a igreja, a vir aqui adorar o Senhor, a glorificar o nome bendito de Deus. Vamos lá ler. Gratidão, 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Na reunião de oração, né, pastor? Nós podemos fazer isso aqui, ó. Isso. Exatamente, estou pensando nisso aqui. Oração dos pais da igreja. Os pais da igreja dedicavam longos períodos de oração. Diz que o Finney, um dos reformadores, dos pais da igreja, quando ele morreu, encontraram à beira da cama dele, que era de soalho de madeira, as marcas do joelho dele, de tanto tempo que ele ficava orando. Ele passava longas e longas noites orando, para que Deus lhe desse poder. Os pais da igreja dedicavam um longo período de oração, e também eram generosos com o tempo dado a essa prática da oração. Eles partiam para a missão cheios do Espírito, com o fruto da missão voltavam para a oração. A oração é a fonte, é o ápice,
É a parte mais alta que o cristão pode chegar para se comunicar com Deus. É a oração. Sem oração, a igreja não sobrevive. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, por que ter o hábito de orar? A orar é um hábito. É um hábito, né? Ou não? É um costume de orar. É ou não é? Como é que é? Oração é um hábito ou não? Eu acho que a oração é um hábito do nosso dia a dia para que nós possamos sentir a presença de Deus na nossa vida e pedir orientação, porque nós vivemos num mundo cheio de pecado, né? E a gente orando, a gente se sente próximo de Deus e conforta o coração da gente, né? Diante de tantas coisas que a gente passa. Eu, pelo menos, sinto assim, né? Não sei se é certo. Sei. Aquele pastor, Gisiel, da Assembleia de Deus, ele gravou um vídeo dizendo que não é preciso orar de madrugada. Não, eu concordo com ele. Você concorda com ele? Não precisa orar de madrugada. Concorda, pastor? Você tem um ponto de vista que ele estava falando. Eu tenho que orar de Sim. Você pode orar a qualquer hora. Em todo tempo e lugar da sua vida. Em todo tempo. Você pode orar de madrugada, você pode orar à tarde, você pode orar à noite, tem que orar. Só ia procurar um lugar tranquilo. Então, de madrugada é a paz total. Você falou uma coisa agora muito interessante, tá? Orar, procurar um lugar tranquilo. Para falar com o Pai, ele fala o quê? Entra em teu quarto, fecha a tua porta e fala a teu Pai em secreto, e teu Pai que ouve em secreto te recompensará. Ele vai completar aqui, vai ser a Aline, quer ver? Fala, Aline. Eu estava conversando. Fala, pode falar agora. Inclusive, eu não sei onde está, não sei em que palavras, mas eu estava estudando a Bíblia e eu vi que é bom a gente começar o dia buscando ao Senhor. Então, pela manhã, a gente vai começar o dia buscando ao Senhor. E tem um louvor que diz, vem de manhã e sempre... Exatamente, tem esse lugar. Que aos meus olhos nos ajuda, nos ensina a começar pela manhã ao Senhor. A irmã Rosa tem um conselho aqui, ó. E você, irmã Rosa? Na madrugada a concorrência é menor. A concorrência é menor, né? Mas aí aqui é madrugada, no outro lugar é dia. A oração, meus irmãos, nos coloca em sintonia com Deus. Já viu um rádio, por exemplo, um canal sintonizado? Fica chiando. Hoje a tecnologia está muito adiantada, quase que não acontece isso. Você pode até programar, apertar um botão e já aí o ponteiro já pega aquela rádio. Mas aqueles rádios mais antigos, do Paiê, que nós tínhamos em casa quando era menino, você colocava o rádio, se tivesse bem assim na sintonia, ficava aquela chiadeira, você não entendia direito. Depois o som ficava bom, maravilhoso, aquele som bem alto. Depois ia acabando, você aquela ponta e você não ouvia nada. O que é isso? O que é isso? Só chiava, né? A oração nos coloca em sintonia com Deus. Mateus 6, 9, 12. Sintonia com Deus. Todo mundo sabe esse versículo de cor. Uma coisa que preocupa muitos cristãos é quanto tempo eu devo orar. Algumas pessoas pensam que se eu orar o dia inteiro, eu sou mais abençoado daquele que orou uma hora só. Quanto tempo eu devo orar? Quanto tempo eu devo falar com Deus? Eu penso que você tira um tempo para falar com Deus e fala o necessário. O tempo que você sentir que deve falar. Né? Não, eu me obrigo a falar o dia inteiro, porque se eu orar mais, eu vou ficar mais abençoado. Não, só você orar. Se você orar, você já está abençoado. Exatamente. Concordo. Então vamos ver Mateus 6, 9, 12. Eu ia falar de Mateus 6, 7. Fala o seguinte: e orando, não useis com as repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar. Aí, está batendo o que ele falou.
ressuscitar Lázaro, ele só fala palavras pequenas. Mas tem momentos que ele se isola e derrama sua alma diante de Deus. Então há momentos que Getsemane é um caso típico disso, né? Quando ele falou para a multidão, bem-aventurados, ele falou para mais de 10 mil, a Bíblia diz 5 mil, mas tem comentaristas que dizem mais de 10 mil, porque não contava nem mulher nem criança naquela época, né? Hoje se conta. Ei, pastor. Oi? Segundo o que a Ellen falou, tudo a gente tem que procurar uma interpretação mais clara para a gente. Alguém pega esse texto e fala, então eu não devo orar muito, vou orar pouco. Né? Mas o problema aí do texto que ela falou é ficar com várias repetições, repetindo sem necessidade. Mas se uma pessoa ele sente a necessidade de orar mais do que o outro, para a sua necessidade, porque ele quer ter mais comunhão, ele quer ter mais aproximação, então ele ora mais. O pastor já entende que se orar, digamos, vamos pensar, pastor, 1 hora, se é o suficiente, né? Tudo bem. Mas o outro já sente a necessidade de orar demais. É normal. Isso vai depender da pessoa, do que ele sente e como ele está naquele dia para com Deus. Talvez ele mas só lembrando que essa oração longa, ela tem que ser em casa ou sozinho. Porque eu assisti um culto numa igreja que mandaram um pastor orar, ele orou 25 minutos. O tempo do sermão, o tempo que eu ia gastar no sermão, eu até esse sermão. Ele orou 25 minutos marcado no relógio. Então, quando ele dava aviso durante a oração, abençoa o trabalho da SAF, eu já abençoa o trabalho do jovem, uma coisa que ele poderia fazer especificamente para aquilo. Mas orar 25 minutos, nos cultos de oração também na igreja, não deve ter orações longas, são orações curtas. Quer orar dentro de verdade? Vá para casa, ajoelha no teu quarto, fecha a porta, ajoelha no teu quarto, ora e seu pai vai ouvir, e o pai secreto vai ouvir, e vai te responder. Fala, irmão. A oração é necessariamente você estar de joelho ou não? Não. A oração não pode ser feita de qualquer maneira. A posição do corpo não é importante. Não. Tem pessoas que gostam de orar de joelhos. Deus ouve da mesma maneira que quem vai. Deus ouve do mesmo jeito que está sentado. Ou deitado. A gente vê na Bíblia claramente o rei Ezequias recebendo a sentença de morte, né? Ele só vira o rosto para a parede, está dormindo, deitado, né? Virou o rosto para a parede, Deus tem misericórdia. E Deus manda Isaías voltar com ele. Acrescentei mais 15 anos. Exatamente. Deus diz. Agora nós temos outro caso ainda, né? Que a oração, ela pode ser longa, ela pode ser curta, mas uma coisa é essencial, é a sintonia do homem com Deus. Sem isso aí a oração não vai chegar. E como é que Jonas orou? Onde é que Jonas estava? Dentro da baleia. Do peixe. Da baleia ou do peixe? Peixe. Do grande peixe. Eu costumo falar assim, quando seu coração está cheio de coisa assim, sua oração não sobe não. Você tem que estar no seu coração puro. Eu falei das minhas filhas. Mas Jesus falou sobre isso na oração do fariseu. Quando o fariseu chega, ele fala, ó, se alguém quiser orar e tiver dissensão com seu irmão, deixa a sua oferta no altar, primeiro vai reconciliar com o teu irmão. E o fariseu chegou e falou, ó Senhor, eu não sou como os demais homens, roubadores, ladrões, perversos. Não sou nem como esse fariseu aí, o fariseu sentado no último banco. Senhor, ser propício a mim, pecador. Quem voltou justificado? O fariseu ou o publicano? O publicano, ele orou quietinho. Ele orou baixinho, ele falou baixinho e reconheceu a sua pequenez. Ele desceu até o texto que eu falei aqui, até o mais baixo possível. E ali ele orou e Deus então ouviu a sua oração. Não é por muito falar que serão ouvidos. Aqui, deixar bem claro que no versículo ele fala duas repetições. Jesus, quando ele foi orar no Getsemane, ele pediu 3 vezes para que Deus tirasse o cálice dele.
livrasse ele do cálice, mas que seja feita a vontade de Deus. Não é repetição o problema, mas é o problema de repetição dos manos que só fazem para aumentar a oração. Muitas vezes também, muita gente pensa que a oração é pedir a Deus para mudar o rumo das coisas. A coisa vai acontecer, Senhor, não deixe que isso aconteça. Eu gosto muito dessa ilustração. É quando nós temos que passar por um caminho, e o caminho é doloroso, o caminho é espinhento, o caminho é sofrido, e nós temos que passar por aquele caminho. Deus às vezes não nos tira o caminho, nós temos que passar por ele. E eu gosto muito dessa ilustração. É como se eu fosse um dentista. Eu fosse um dentista e falasse: olha, eu tenho um dente aqui para extrair, você vai extrair de mim esse dente. Aí o dentista olhasse e falasse: tem que extrair mesmo o dente. Só que eu estou sem anestesia. Eu vou extrair na marra sem anestesia. Vai doer? Nem imagina extrair um dente sem anestesia. Vocês imaginam o que é extrair um dente sem anestesia? É um negócio terrível. Aí ele fala: não, sem anestesia eu não vou deixar. Mas tem que extrair o dente, mas sem anestesia eu não vou deixar. Aí o dentista fala: eu vou procurar com um colega que tem aqui do lado, que eu quero anestesia, vou pedir uma ampola emprestada. Aí o dentista vai no outro colega e pega uma ampola de anestesia e vem, anestesia o dente e arranca, e não sente nada. Ele acabou arrancando o dente do mesmo jeito. Acabou arrancando o dente do mesmo jeito, só que não sofreu a dor. Irmão, temos que passar pelos nossos Getsêmanes. Nós temos Getsêmanes na nossa vida. Às vezes temos que passar pelo caminho da dor, pelo caminho da lágrima, mas nós temos o conforto do Espírito Santo que faz com que passemos ali. Nós temos que passar por aquele caminho. Deus quis que nós passássemos, mas nós clamamos a Ele, a Deus, e Ele nos capacita a passar por aquele caminho de dor, de sofrimento, de lágrima. Nós conseguimos passar com a presença do Espírito Santo que conforta o nosso coração. A gente vê claramente Eu isso. já passei do horário. Não estou nem no meio da lição. Não fazemos, pastor. Nós terminamos aqui ou continuamos no meio? Muito bem, eu termino, com certeza. Fala, Ela. A gente vê claramente essa situação de dores que vão passar, que muitos cristãos até hoje estão sofrendo a perseguição por uma coisa que eles vivem, né? Que é a presença de Deus. Então eles conseguem passar e Jesus fala: não fique preocupado com o que é a vez de falar quando vocês passarem por aflições, porque o próprio Espírito Santo vai falar com vocês. E a gente vê Pedro, Paulo, todos eles sendo perseguidos, mesmo assim glorificando a Deus. Meus irmãos, imagine dos apóstolos, 12, entre 12 apóstolos, 11 deles morreram de forma traumática. Só João que teve uma morte natural. O Isaías fala que alguns foram cerrados pelo meio. Não sei se é assim ou assim. Foram cerrados. Não sei. Foram cerrados pelo meio. Alguns deles foram degolados. Houve morte de tudo enquanto é jeito. E o próprio João, a Bíblia não fala isso, mas a tradição, a cabala hebraica fala o seguinte: que ele foi jogado num tacho de azeite fervendo. João, depois que veio da ilha de Patmos, depois a gente pensa que a Bíblia aconteceu naquela sequência. Não. Primeiro ele foi para a ilha de Patmos, João foi para a ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse. Depois, quando o Quadrato morreu, que era imperador romano, ele retornou então para a cidade de Israel, de Roma, e lá ele foi jogado num tacho de azeite fervendo e não morreu. Isso diz a tradição. A Bíblia não tem isso, meus irmãos, por favor. Não diga que foi que eu falei isso. A tradição diz, pode ser verdade, pode ser mentira,
que ele não morreu dessa forma, mesmo num tacho de azeite fervendo. E não conseguiram matá-lo, então ele viveu até o restante dos seus dias, e era o apóstolo mais novo, aquele que deitava no ombro de Jesus, no peito de Jesus. É muito gostoso, né? Deitar no peito de Jesus. Ah, eu quero fazer isso, quando estiver lá. Todos nós vamos fazer, para fazer fila. E por idade aqui eu sou mais velho, eu tenho que ir primeiro que vocês. A preferência, eu sou mais velho daqui, não. Sou mais velho. Meus irmãos, vamos então encerrar aqui agora. O senhor falou de André. André, ele morreu numa cruz em forma de X. X. Né? Foi. O símbolo dele é justamente isso. Se a gente encontra esse símbolo quando você vai fazer exame de trânsito, né? A gente aprende lá aquela cruzinha em forma de X, e ele mostra a passagem de livro. E pelo de cabeça para baixo. Pelo de cabeça para baixo. Pastor, mas antes de eu terminar, eu queria que voltasse um pouquinho essa menina. Ela levantou um assunto que eu achei importante a gente falar um pouquinho mais sobre ele. Vã repetição. Porque nós podemos pensar que se eu orar por uma coisa 2, 3, 4, 5, 6 vezes, por exemplo, aqui nós sempre, na oração, tem alguns casos que nós oramos pela mesma coisa. Vou dar um exemplo da irmã Creuza. A irmã Creuza está aqui? Está ali. A irmã Creuza, ela vinha um tempo aqui, sempre pedindo para a gente orar pela nora dela. Vai gostar da nora assim, né? Sempre pedindo para a nora dela, que a nora estava sempre doente, estava afastada de Jesus, e a gente orando. Outro dia Deus uma notícia: a minha nora voltou para Jesus. Glória a Deus. Mas toda terça-feira orando por ela. Amém. Então, pode parecer que repetir está errado, porque Jesus falou: não seja de vã repetição. Vamos entender uma coisa. Quando Jesus fala de vã repetição, ele está tentando acertar a nossa fé. Porque se eu coloquei para Deus uma coisa, se eu vou repetir aquilo, eu tenho que lembrar que quando eu orei com fé, eu acredito no Deus que vai fazer aquilo para mim. Eu não posso ficar pensando, suspeitando que Deus não vai fazer, então eu tenho que falar mais com ele para ver se eu consigo convencer ele. Não, a minha fé é suficiente para esperar Deus fazer no tempo dele. Aí tem outro problema, a gente achamos que Deus está demorando. É aquilo que o senhor falou, nós tentamos mudar o curso daquilo que Deus está determinado a fazer. Porque nós oramos em nome de Jesus e aguardamos a vontade de Deus. Só que muitas vezes na nossa mente nós queremos guiar essa vontade. Então nós não podemos usar de vã repetição. Você colocou diante do Senhor, você vai repetir isso? Não pense que Deus não vai fazer. Ele vai fazer mediante a sua fé. Sim. Porque se eu fico repetindo, eu posso estar disponibilizado de fé. E para a gente pedir as coisas para Deus, tem que ter no mínimo fé. Sim, muito bom, tudo bem colocado. Quando falei repetições, tem gente que fica assim: ai Jesus, ai papai, ai Jesus, ai papai, ai Jesus. Fica chegando assim, oração pro lado e para o lado, mas diz para Deus. Tentando quebrantar o coração de Deus por necessidade que eu venho. Mas de repetir, a gente aprende a palavra do juízo rico. A mulher orou uma vez, orou outra. Insistir. Vamos partir aqui para o ponto final. Eu estava fazendo uma viagem, dando uma aula de campo lá em Ouro Preto, com os alunos da faculdade. E nós queríamos visitar a igreja do Carmo. Essa igreja do Carmo, não, a igreja do Pilar, lá em Ouro Preto. A igreja do Carmo tem Ouro Preto também, mas tem também Mariana. Aí nós chegamos para visitar a igreja, estava na hora da missa. Aí o nosso guia falou assim: pode esperar terminar a missa? Não, se estiver começando agora. O guia deu 2 passos para dentro da igreja e ficou ouvindo. Aí voltou e falou: a missa está começando agora. Ele repete a mesma coisa. Porque a missa é a mesma repetição. Ele falou: a missa está começando. Estou falando mal de católico, né? Não tem um católico aqui. Estou falando que é verdade. Estou dizendo que é verdade.
Ele falou, a missa está começando agora. Pela altura da liturgia deles, ele sabia que era sempre a mesma coisa. Sempre. A nossa liturgia também a gente sabe, né? Está começando tudo agora. A nossa liturgia não é aquelas orações decoradas. Então, meus irmãos, vamos encerrar então a oração. O pastor vai fazer um aviso, vem cá fazer uma oração, fazer um aviso e fazer a oração final. As crianças, por favor.